a Deus, irmãos, pela vida dos irmãos desta casa. Isso é sinceridade. Porque o que eu tenho visto e contemplado, e é até engraçado e interessante, irmãos, e parece que o povo aí de fora de uma cidade maior, parece que nos conhece. Eles olham para nós com um olhar de espanto e falam: você é da onde? Aí você quer ver o susto? Eu sou de Bacuriti, nego. Cai de costa. Eu não conheço. É, não é, irmãos? Mas eu glorifico a Deus. Como a palavra que está em Mateus 14: o lugar é deserto, mas nós temos quem alimenta o povo nesta casa. Nós temos irmãos e irmãs que alimentam o povo nessa casa. Notifico e tenho visto pela vida dos irmãos o que o Senhor está fazendo por cada um de vocês. Irmãos, confesso também que tem irmãos que têm se inteirado desta bendita palavra, e isso é motivo de dar graças a Deus. Não que é uma questão de bajulação, mas também posso testificar que o ministério, na questão de enviar algum dos irmãos para ir aí para fora pregar a palavra, tem-se condições. Porque há irmãos que têm conteúdo, há irmãos que têm, como foi dito até mesmo pelo próprio ministério, que está sendo notório a dedicação dele na palavra, dela na palavra, a contribuição dos irmãos na cooperação. Irmãos, o lugar não importa. Não se envergonhe não, quando alguém se assustar: eu sou de Bacuriti. Mas lá tem quem fala na palavra de Deus. Lá tem pessoas inteiradas do assunto. Lá o Espírito Santo fala conosco. Lá a igreja é simples, mas Deus é poderosamente manifestado no nosso meio. É de Bacuriti que está saindo isso. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar grandiosamente a vida dos irmãos dessa casa e de todos, né, irmãos, que estão aqui para glorificar o nome santo. Graças a Deus. Então, irmãos, vamos para o texto. Foi falado aqui, através dos irmãos, inúmeras vezes, irmãos, uma palavra de transformação, mudança, né? Uma pessoa que, embora está num caminho ou em meio a dificuldades, embaraços, como foi falado desta vida, mas que o Senhor está tratando, que o Senhor está ajudando, que o Senhor está trabalhando. E nesse contexto, irmãos, um personagem, né, maravilhosamente falado, José. Foi dito aqui, numa outra oportunidade, pelo nosso irmão Benedito, a respeito do Êxodo, mas eu retrocedo um pouco mais atrás para falar dessa figura, irmãos, maravilhosa, importante, que mudou todo o sistema, que ainda, como notifica o nosso irmão Wilson, no seu versículo muito bem apregoado, Lucas 1,37, decore, irmãos, eu não vou correr esse risco, mas eu vou ler para os irmãos, que está no contexto da palavra que o Senhor nos dará esta noite, para toda a igreja do Senhor, que vai dizer assim: olha, como está a sua situação? Como está o problema? Sem saída? Não há solução? A palavra do Senhor diz assim, num contexto, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aqui ele estava dialogando com Maria, uma jovem, né, irmãos? De um lugarzinho pequeno. Olha, irmão, a palavra do Senhor como é. Glória a Deus. Um pouco visto, né, irmãos? Assim como os grandes mestres da época. Porventura, de Nazaré pode sair alguma coisa que preste? Sai, depende de você, depende da graça. O irmão testificou no livro de Samuel. Exteriormente, eu estou de terno e gravata, mas interiormente ele me conhece, te conhece. E a bênção minha e tua depende totalmente dessa condição, do meu e do seu interior. Sabe por quê? Porque o meu exterior eu consigo transformá-lo e enganar os irmãos. Mas o meu interior, ainda que eu engane por momentos os irmãos,
mas a eternidade está contemplando tudo. Ele está me vendo, e a bênção será determinada através disso, irmãos. O Senhor não é injusto. Nosso irmão Andrelino notificou muito bem, ainda que ele morreu por injusto, mas temos que obedecer o chamado e nos condicionar à vontade dele e caminhar nesse caminho, para que esta morte não venha a ser eficaz para aquele que não crê, como para aquele que não crê, mas para nós que cremos, vida eterna, graça. Amém, irmãos? Maravilha do Senhor, irmãos. Então, nesse contexto, não há impossíveis para o Senhor. E mais, no livro de Jó, capítulo 42, nós entraremos no texto, que vai dizer assim: Jó, que foi uma pessoa também trabalhada pelo Senhor, irmão. Ele vai dizer no seu 42, a confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Como no contexto de José, Gênesis 37, e os irmãos vão entender o que eu estou falando, no seu capítulo 5, tendo José um sonho, relatou aos seus irmãos. Que sonho era esse, irmãos? Olha aqui o sonho. Atávamos peixe no campo. Antes de explicar esse texto, se nós formos ver aqui já o contexto, todo o trajeto desta família, vamos em Gênesis 35, 22, os irmãos só acompanham. Gênesis 35, 22. Um dos filhos desse patriarca. Aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Tem solução para esse problema? Olha, e tome cuidado, irmãos. Tome cuidado com aquela pessoa que aparentemente te passa uma santidade, viu? É mentiroso. O santo só tem um, é Deus. O Senhor nos santifica para sermos santos. São homens pecadores, irmãos. Aí você vai dizer, mas o irmão está fazendo apologia ao pecado? Espere aí que você vai ver a apologia que eu estou fazendo ao pecado. Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça mais abunde? Paulo, né? De modo nenhum. Está escrito aqui. Então não venha dar, irmãos. Eu posso pecar? Não. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. E nesse cuidado, no capítulo 38, 12, veremos outro problema. Qual é o problema? Judá. Os irmãos lembram da história de Judá? Irmãos, esse homem tem uma importância em Israel, porque os irmãos sabem, têm noção de quem foi Judá. Judá tinha uma nora, a qual fez uma promessa, não cumpriu essa promessa, e vai ele muito lá na tosquia das ovelhas e encontra quem? Vendo a Judá, o 15, 38, 15, teve a cor meretriz. Os irmãos sabem o que é meretriz? Sabe. Vai no livro de Provérbios e vê o caminho que se dará com uma pessoa dessa. Morte. Enfim. Então Judá tem um relacionamento com uma suposta meretriz. Vai vendo o problema. Que era de fato a sua nora. E você vê o pecador como que ele age. Como que ele age, o pecador? Quando ele sabe do caso, a sua nora adulterou. Não esperou aquele contrato de um filho mais novo se casar com ela. Porque os filhos morreram. E ele promete o filho mais novo. E a mulher fica ali esperando. E ele está enganando. O filho mais novo não quer saber da nora. É a realidade, é a palavra, irmãos. Esses homens estão expostos nitidamente. Mas são homens de Deus. A qual o livro de Hebreus vai falar qual o mundo não era digno. Não vem aí você se comparar com esses homens, não.
Esses homens, embora pecaram, mas tiveram uma proximidade com Deus que nós não fazemos ideia. Eles ouviram, eles viram, eles contemplaram a manifestação do Senhor. Não faça esse erro, irmão, de se comparar com esses homens. E aí, ele diz assim, olha... E o que ele diz no 24, tirai-a fora para que seja queimada. Ela vai ser queimada? Em todo aquele contexto, ela pegou algo que pertencia a ele. Algo que diria, mulher inteligente, irmão, mulher inteligente. Eu não tenho nada para dar, aí algo que pertence a si. E quando você trazer o combinado, eu te devolvo. Ah, irmão, quando ele foi querer matá-la, eu estou grávida do homem que pertence, pertence. Na hora que ele viu, tem mais culpa eu do que ele. Então esse era Judá, um outro filho de Jacó. Uma outra questão, no 34, os irmãos sabem o contexto. Aqui está dois filhos de Jacó, que é Levi e Simeão, a qual faz uma trama por ter a sua irmã envergonhada. E ele diz assim, olha, muitos se iraram, pois praticaram um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Homens orgulhosos, isso não vai ficar assim, isso vai ter que ser vingado. E eles armam todo um plano. E vai dizer o texto que na hora mais passando, quando os homens sentiam mais forte dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Nesse contexto, a salvação parece tão... Haverá impossíveis para Deus? Ou melhor, podem eu ou alguém frustrar os planos de Deus por mim e pela sua vida? Se você estiver no caminho do Senhor, ainda com algumas dificuldades, ainda que haja algumas questões para ser tratada, irmãos, vamos entender que Deus tem na sua eternidade esta sabedoria, esta visão, esta onisciência, e os planos dele não serão frustrados. Então ele vai dizer assim, qual que é o sonho de José? Atávamos feixe no campo. O José teve um sonho, e qual era o sonho de José? Versículo 7, atávamos feixe no campo. E aqui eu já terminaria toda esta palavra. Esse contexto que foi usado, esses meios, esses versículos que foram trazidos aqui nesta noite. Porque nós todos conhecemos o processo da colheita. E se formos ver o sonho de José, todo esse contexto, ele estava se referindo a quem? Os irmãos entendem da palavra. Estava se referindo à família. Os feixes eram os próprios irmãos de José. E irmãos, e um feixe atado, sabe qual é o significado de tudo isso? É que foi plantado, teve cuidado, cresceu, frutificou e chegou dentro da seca, da colheita. E os feixes estavam maduros, prontos, preparados. E houve essa colheita. Eu entraria em João capítulo 4, a ceifa, os ceifeiros. Jesus falando, olha, vocês dizem que há tantos dias para a colheita, mas eu já vejo os campos brancos, o Senhor já via, porque ele dizia que ele contemplava a eternidade, o fim das coisas. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Vocês estão dizendo que há um tempo ainda de se esperar. Eu não, eu já vejo um campo branco. Os irmãos de José, irmãos, embora todos nessa situação, se formos mais à frente, se formos nos inteirar desses versículos que a Bíblia
nos fornece. Irmãos, foram todos tratados por Deus. Foram todos trabalhados pela vontade do Espírito de Deus. Eles estavam na visão, no sonho de José, a qual amplia um contexto muito grande, que eles estavam embora nessa situação. Eles seriam colhidos pelo Senhor, eles seriam atados, juntados e guardados na eternidade do celeiro eterno. E o texto se segue, irmãos. Os irmãos de José, seguiríamos nesse contexto de tratamento do Senhor, e para piorar a situação, diz assim o texto: amava José, ora, Israel amava mais José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de manga talar comprida. Aqui, irmãos, o contexto, o texto, o versículo, está faltando alguns comprimentos. Se nós formos ao versículo 2, há mais coisa, há mais motivos por que Jacó amava José. José não era só o filho da velhice. José cuidava do rebanho do seu pai, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícia. Então o rapaz, o jovem, além de ser o filho da velhice, informava o pai dos acontecimentos dos filhos. Mas essa informação, eu uso a palavra do irmão Daniel, não é uma informação de um instinto de mexerico, de fofoqueiro, daquela pessoa que fala, olha, e aqui e ali, para causar contenda entre os irmãos. Não. Ele trazia informação precisa. Ele era real. Os irmãos sabiam disso. Olha, se você fizer isso, eu vou mandar para o pai. Não faça isso perto de mim, não. Você quer fazer as escuras escondidas sem eu ver? O problema é seu. Mas se você danificar um cordeiro, se você vender cordeiro que não é para ser vendido, e o pai vai ficar sabendo. Essa era a informação. Informação precisa. Não era informação de mexerico, de fofoca, de contenda, coisa que é abominável ao Senhor, aquele que espalha a contenda entre os irmãos. A sétima, ele abomina. Você já imaginou, irmãos, esse contexto? A coragem que tem esse instinto, essa pessoa que não controla esse veneno de ácido que ele contém no seu interior, causando confusões e mexerico, supondo visões que ele não teve, deduzindo coisas incertas que ele não tem a precisa informação. Tome cuidado. O Senhor abomina isso. O Senhor abomina. Mas esse não é o contexto. E então José era amado. E o que causava isso? E o que causava isso nesses demais irmãos? Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram. E já não podiam falar pacificamente. Irmãos, você quer aprender uma coisa agora através dessa palavra? Você conhece uma pessoa que gosta ou não de você, mas nem por isso, irmãos, você pode menosprezá-la. Você tem que ser forte o suficiente para pedir misericórdia para o Senhor, porque é Ele quem dá nessas horas. O Senhor tem misericórdia de mim. Não deixa que esse instinto, como foi dito, essa raiz de amargura cresça e eu passe a odiar também o meu irmão. Tenha misericórdia dele. Cubra ele com o meu sangue. É fácil, não é? Eu não estou dizendo receita fácil, eu não estou dando receita de bolo, não. É difícil. Eu estou incluído nisso. Você consegue ver que ele não tem um diálogo sincero com você. É aquela amarração, aquela dificuldade, não tem um fruir livre da palavra. E lamento dizer, irmãos, que você tem que glorificar a Deus. Nesse sentido, se alguém te odeia,
Se alguém te persegue, Mateus vai falar, exultai, porque é grande o vosso galardão. Este ódio, irmãos, que os irmãos tinham desse rapaz, o posicionou a coisas maiores. Para por aí? Não. O problema continua. Aí ele vai se atrever e contar o sonho. Os irmãos já tinham ódio, porque ele ganhou uma túnica do pai. Olha, o pai deu uma túnica para ele e não deu para mim. Olha que instinto, irmão. Tem coisa, irmãos, que você tem que superar. Isso muitas das vezes pode ser meninice da nossa parte. Você não recebeu? Alguma coisa pode ter. Embora nós leremos mais adiante e explicaremos o contexto também defendendo esse jovem. Mas aí José vai relatar o sonho. Atávamos feixe no campo e isso meu feixe se levantou. Olha, irmãos, que problema. O rapaz já era exaltado pelo pai entre os irmãos. Aí ele vai dizer que o feixe dele se sobressaiu, se levantou. E aí os irmãos vão dizer, então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? Uma fúria. E aí o texto vai dizer, e com isso, tanto mais o odiava. Os irmãos estão vendo o termo crescente do ódio. Na túnica, odiaram-no. No sonho, você vai reinar sobre nós, embora o menino já estava com essa expectativa. Não José, mas o pai. O mais velho é Rubem. Rubem já ficou para trás devido ao pecado que cometeu. O menino ganha túnica, o menino cuida, traz notícia para o pai. E agora ele tem esse sonho, você vai querer governar a casa? O ódio aumentou um pouco mais. Esse ódio, irmãos, proporciona a José um caminho sobremodo excelente. E há uma pergunta a ser feita antes de continuarmos o texto. Quantos de nós não temos sonhos? Todos nós temos, não é verdade? Todos nós sonhamos com algo melhor. E isso não é pecado, irmãos. Todos nós sonhamos de ser, de ter, de ir. O problema, irmão, do sonho, sabe qual que é? Você está preparado para o processo que Deus tem para você através desse sonho? É uma pergunta do Senhor para nós nessa noite. Eu tenho sonho, você tem sonho, mas você está preparado para esse sonho se tornar realidade? Tem um caminho, assim como teve na vida desse jovem José. Ele sonhou, atávamos feixes. Qual é o seu sonho? Isso não é, irmãos, demagogia, não, para alegrar os irmãos, não, isso é um fato. Todos nós temos sonhos, mas preparados estamos para trilhar esse caminho de sonho, para receber essas conquistas que nós almejamos, e a qual eu digo para os irmãos, não é pecado sonhar, almejar, buscar, ter. Porque muitas das vezes nesse sonho, irmãos, o Senhor trabalhará em mim e na sua vida. Trabalhou na vida desse rapaz. E, antes de seguir o contexto, a respeito dos irmãos de José, se formos ver, irmãos, o lar, o ambiente que esses jovens viveram, cresceram, a estrutura paterna e materna, irmãos, foi um contexto turbulento, foi uma vida, um crescimento de muita turbulência. O pai era apto na mentira, no engano. Vai-se para a casa de um parente, a qual Labão superou o rapaz no engano. Os irmãos lembram do contexto das duas filhas dele? Ele trabalha por uma e recebe
a outra. Quando ele vê aquilo, ele fala, mas você, como faz um negócio desse? É costume nosso aqui. Casar a primeira mais velha. Está bom para você desse jeito? Mais 7 pela mais nova, eu vou te dar ela. Trabalhando. Casou-se. Aí você quer ver o contexto um pouco dessas duas mulheres desse homem chamado Jacó? Concordou Jacó e passou a semana dessa. Então Labão me deu por mulher Raquel, sua filha. E interessante que cada filha acompanhava uma serva, os irmãos me perdoem. Futuramente se tornará concubina de Jacó, devido a este ambiente. E Jacó amava mais Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Irmãos, interessante que essa mulher se tornou na lista da genealogia, porque Judá descende de Lia. Os irmãos podem ver o texto? Vendo o Senhor que Lia era desprezada pela fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Olha aí. Olha aí o começo da coisa. Jacó não gostava. Não é que não gostava, irmãos. Ele não esperava por aquilo. Ele tinha um objetivo. O objetivo dele era Raquel. Até ele está errado. O engano foi da parte de Labão. Mas o Senhor, como foi dito aqui, o Senhor contempla tudo. Você não será humilhada, não. Você será fecunda. E o Senhor dá a ela filho. Judá está eu acho que no terceiro filho. O primeiro foi Rubem. Mas esta mulher descendeu de toda a genealogia, Mateus, os irmãos podem ir lá, de Judá. E Judá é filho de Lia. Irmãos, e olha a questão das duas mulheres. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes. Olha. Ciúmes. Problema. Entre duas irmãs. Desejando o mesmo homem. Eu fico, e abro um parênteses, ciúmes do Senhor ninguém tem, né, irmãos? Os irmãos já notaram isso? Ninguém briga pelo Senhor. Mas há uma briga, irmãos, por questõezinhas tão pequenas no nosso mundo. Por questõezinhas que não nos levará à eternidade com Ele. Por questõezinhas que só está nos prejudicando. Se nossas questões, as nossas discussões fosse para acrescentar conteúdo bíblico à igreja, se nossas questões fossem para nos inteirar mais profundamente desta palavra, se nossas questõezinhas fossem mais de amar o Senhor com aquele primeiro amor, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Dá-lhe filho, senão morrerei. Mais problemas. Então Jacó irou-se contra Raquel. Olha a mulher que ele amava, ele começa a ter ira. Os irmãos estão vendo a situação do ambiente? O que vai tornando uma questão, um fermento, uma mentira, um mexerico, um disse e que não me disse, só vai trazer problemas. E aumentando gradativamente. O homem irou-se e disse: acaso estou eu em lugar de Deus? Ao teu ventre impediu frutificar? Eis que Bila, minha serva, respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela. Irmãos, eles já tinham história do patriarcado. Eles já tinham história de Abraão.
quando Sara ofereceu a escrava Agar. Problema. O orgulho, irmão, não te levará a lugar nenhum. Muito pelo contrário, te trará mais problema. E ela tem uma forma de suscitar filhos. Você está vendo essa serva aqui, que o meu pai me deu para me acompanhar? Tome ela por esposa. E aí, assim lhe deu a Bila, sua serva por mulher. Jacó rejeitou, irmãos. O texto vai dizer aqui, sem nenhum escândalo, a possuiu. Disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com minha irmã. Olha aqui, a questão já estava fora do controle. E Deus nessa história, só aqui que vocês escutou ele falando. Ele não tinha nada com Deus, irmão. Ele estava trabalhando pela força do seu braço. Você vai ver ele fazer uma aliança com Deus no retorno, através do medo. Se o Senhor for comigo, se o Senhor me livrar do meu irmão, irmãos, nós temos que nos inteirar da graça, nós temos que confiar no Senhor. E aí, irmãos, essa competição só trouxe mais problemas. A palavra é dessa forma. Mas o que o irmão está falando? Palavra do Senhor. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também quem? Zilpa. Olha, irmãos, que confusão. Sua serva, e deu a Jacó por mulher. Ele negou Zilpa? Deu Jacó um filho. Disse Lia, afortunada. E afortunada coisa nenhuma. Não tinha nada de afortunado. Só tinha problema. E vou encerrar por aqui para dizer para os irmãos o motivo desses jovens ter esse instinto, irmãos, de ódio. Os irmãos podem notar o ambiente que esses rapazes cresceram, a estrutura que essa família teve no crescimento desses jovens. Esperaremos o quê? Esperaremos o quê? Foi um ambiente de confusão, de engano, de ódio, de competição. Irmãos, Salmo 133, difícil. Difícil. Porque os objetivos, irmãos, não são de querer que o nome do Eterno seja glorificado. E se nós formos trazer ao contexto, o motivo do ódio era porque o jovem estava sobressaindo. O motivo do ódio, embutido nisso tudo, não é por causa da túnica, não é por causa do sonho. Muitas das vezes o ódio, irmãos, é porque você não participa das mesmas coisas que eles. Muitas das vezes o motivo do ódio é porque você não faz parte da roda dos escarnecedores. Muitas das vezes o motivo do ódio é porque você faz em partes, eu não estou santificando nem eu e nem ninguém, o que é mais certo, o que é mais correto. Você pode notar, irmãos, você pode até se entristecer com essa palavra, mas essa palavra é experiência de vida. Muitas das vezes você vai falar assim, vai pensar, você vai estar num ambiente que alguém vai demonstrar, esta é a palavra que deve ser usada, a pessoa demonstrará que a sua presença não é bem-vinda no lugar. Mas não é porque ele não gosta de você, é porque o que ele vai, ou melhor, o que ele vai praticar, eu não estou definindo, irmão. O ambiente, eu estou detalhando para os irmãos o caminho certo. O que ele vai praticar, você é um incômodo, você vai atrapalhar, ele não vai poder concluir o mau caminho dele, então é melhor que você saia. Você já não presenciou aquele ambiente que a pessoa não vê a hora que você vai embora?
E você, ingenuamente, tem se entristecido. Ah, eu vim aqui, o fulano não me recebeu. Você está atrapalhando ele fazer o mal, ou algo de errado? Talvez no caso, eu não estou deduzindo que todas essas vezes é isso. Tem hora que você é um incômodo mesmo. Eu estou querendo jantar ou almoçar e você está lá e atrapalhando e criando meu almoço. Um exemplo. Mas tem hora que não. Tem hora que a pessoa quer que você vá embora, porque olha, o horário está marcado. Quem tem que chegar está para chegar. E você está aqui fazendo o quê? Os irmãos estão entendendo? Eu tenho que sair ali. O lugar é escuro, você não pode ir. Né? A luz do teu olho vai contemplar e você pode falar para determinadas pessoas e isso vai me complicar. Então, irmão, você tem que ter estrutura, você tem que ter o discernimento para saber, irmãos, que o que está acontecendo, muitas das vezes pode ser a vontade de Deus para a sua vida. Deus está te livrando, Deus está te conduzindo, mas você acha que tudo é instinto natural, você está sendo odiado, você está sendo menosprezado. Não. O Senhor está te livrando. É até bom muitas das vezes, irmãos, não sabermos de muita coisa não. Muitas das vezes, vamos deixar isso quieto. Não vou dizer não, tem coisa que eu escuto. Eu não sou melhor que ninguém não, talvez até pior do que muitos aí. Tem coisa que eu escuto, mas tem coisa, vamos deixar isso quieto. Eu não vou resolver a vida de ninguém. Se não for ao Senhor ter me chamado nessa graça, talvez eu era o maior idólatra da cidade. E aí? Eu não tenho vergonha de falar nada, eu já falei. Se um dia, irmãos, e o Senhor, pelo Senhor Ele me dará força, mas eu não tiver força de ter cometido algo de errado, eu virei aqui e falarei, irmãos, a partir de hoje, eu não posso mais isso porque eu fiz isso. Simples assim. Não vai mudar nada em minha vida, no sentido dos irmãos, vai mudar que eu não vou para a glória, devido ao pecado, no caso, os irmãos estão entendendo. Então, irmãos, temos que esperar mais do Senhor. Amém. Irmãos, glória. Concluo esta palavra no livro de Jó, dizendo para mim e para toda a igreja que está aqui nessa noite, Jó capítulo 42, vendo todo esse contexto, vendo toda essa turbulência familiar, vendo todo esse ódio, os irmãos sabem que se deu o fim da vida de José, não sabe? Tudo isso levou para ser governador no Egito, só para concluir. Então, irmãos, por que, como diz o apóstolo Pedro, em meio a todas essas tribulações, os irmãos têm um pouquinho só de paciência, para o texto não ficar confuso aos irmãos. No meio de toda esta tribulação, de todos estes apertos, amados, exorto-vos como a peregrinos e a forasteiros, que sois, a vos absterdes das paixões carnais, e mais, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Isso é um trabalhar do Senhor na nossa vida, para nos conduzir, irmãos, juntamente ao eterno governo do Senhor na eternidade. E como eu disse, embora tudo isso, nós também temos que confirmar esta palavra que o Senhor tem feito por nós. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se nós estivermos com sinceridade, o Senhor está nos aguardando, irmãos. Ao dia não sei, amanhã, mas eu estou com tantos anos, estarei com Ele na eternidade, porque eu estou com a certeza de que Ele é fiel para salvar a minha vida e a tua, e nós, juntamente com Ele, vivermos uma vida eterna, sem problema, sem ódio, sem nada de mal que sucede debaixo do sol. Amém, irmãos? Sou grato a Deus.